Fala aí, povo amado! Então, como a gente só conseguiu dar aula na segunda quinzena para metade dos alunos, outra metade ficou sem aula, né? Então, eu fiz uns slides aqui para ajudar a entender a matéria, ok? Então, vamos lá. A matéria é super simples, super fácil, super gostosa, que é a formação do universo, ok? Bom, pessoal, na primeira semana de aula que a gente teve na escola, a professora passou para vocês o método científico. O método científico são uma sequência de etapas que o cientista tem que seguir para criar uma teoria, para depois essa teoria ser testada por outros cientistas e assim chegar a um consenso entre todos os cientistas que fizeram esse experimento. E foi assim que foi criada a teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, toda a matéria que existe ela estaria cerca de 15 bilhões de anos atrás extraordinariamente concentrada em um só ponto. Esse ponto pode ser aqui em casa, pode ser aí na sua casa, porque ninguém sabe onde que aconteceu. Então, pessoal, quando toda essa matéria estava contida em um só ponto, né, do universo, que a gente não sabe aonde que é ainda, né? Se foi aqui em casa, se foi lá no Japão, se foi na Alemanha, não sabemos. Então, toda essa matéria contida nesse único ponto, ela foi se expandindo. O que é expandir? É aumentar o seu volume, o seu tamanho. E também foi se fragmentando, ou seja, quebrando em minúsculas partes, dando origem a imensas nuvens de gás e poeira. E essas nuvens de gás e poeira, elas recebem um nome, chamadas de nebulosas. Então, como essa grande quantidade de matéria foi se expandindo e se fragmentando, dando origem a essas nuvens de gás e poeira, que hoje a gente chama elas de nebulosas, essas nebulosas, então, elas vão armazenar uma grande quantidade de matéria. E dentro dela, os gases vão se concentrando em determinadas regiões. Então, nos pontos onde essa quantidade de matéria era suficientemente grande para que a temperatura alcançasse cerca de 15 milhões de graus Celsius, para vocês terem uma ideia, 15 milhões de graus Celsius é muito quente, porque quando a gente coloca uma panela com água no fogo para esquentar para fazer macarrão, por exemplo, essa panela, quando começa a borbulhar água, é 100 graus Celsius. E se a gente encostar o dedo ou a mão, a gente acaba queimando. Agora, imagina 15 milhões de graus Celsius, né? Quando essa massa, essa quantidade de matéria atingiu esses 15 milhões de graus Celsius, começaram a ocorrer reações nucleares, formando muita energia. E essa energia vai se concentrando. Ok? Aqui do ladinho a gente tem, por exemplo, um elemento químico. Então, esse elemento químico, né, ele é formado por átomos. E aqui a gente tem um átomo, por exemplo, o esquema de um átomo, onde bem no meinho, que é bem brilhoso, a gente tem os prótons e os nêutrons. E aqui fora a gente tem os elétrons. Quando esses elétrons eles vão atingir uma certa velocidade, vai criar muita energia, e essa energia ela vai uma hora explodir. Os átomos são partículas muito pequenininhas, tá? E elas vão formar toda a matéria que a gente conhece. Então, aqui a professora colocou dois exemplos para vocês terem uma ideia da dimensão e do tamanho desses átomos. Então, os átomos, eles vão se juntar para formar uma molécula, né? E essas moléculas, por serem minúsculas, vão se juntar para formar, por exemplo, uma organela celular, como a gente tem a mitocôndria, o complexo de Golgi, o ribossomo, certo? E essas mitocôndrias, então, essas organelas, como a mitocôndria e o complexo de Golgi, entre outros, formam as células. E as células vão formar os tecidos. E a união desses tecidos semelhantes forma os órgãos, e assim por diante. Então, os átomos, eles são as menores estruturas presentes na formação, por exemplo, do nosso organismo. Aqui do outro lado, a professora tem uma outra
um outro esquema da molécula da água, onde que a gente sabe, teoricamente, né, quando a gente fala, qual é a molécula da água? Todo mundo fala assim, é H2O. Mas o que é H2O? Se vocês observar aqui, então, para formar a molécula da água, eu preciso de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, formando H2O. H de hidrogênio e O de oxigênio, ok? Então, as reações nucleares que a gente vê, elas vão sempre gerar muita energia. Então, no caso do nosso sistema solar, quando foi criado, os átomos de hidrogênio, eles acabaram se transformando em hélio. E esse processo fez com que liberasse uma grande quantidade de energia, em forma de luz e calor. E essa liberação dessa energia fez com que nascessem as estrelas. No nosso caso, a estrela que a gente mais conhece é o Sol, né? Então, o Sol ele é composto de trilhões e trilhões de átomos de hélio. E esses átomos, então, que vai estar gerando o calor e a luz que vem do Sol, tá? Fundamental para a nossa vida no nosso planeta. Então, devido à força gravitacional, fez com que os gases e as estrelas recém-formadas foram sendo atraídas a áreas onde é que estava mais denso esse material, formando o tal dos agrupamentos galácticos ou as galáxias que a gente pode conhecer. E cada galáxia pode ser representada por bilhões e bilhões de estrelas, certo? Por exemplo, o nome da nossa galáxia, qual que é? E aí, pessoal, pensaram qual é o nome da nossa galáxia? Quem pensou em Via Láctea acertou, muito bem. Então, a Via Láctea, ela vai ser formada pelos nossos planetas, que fazem parte do nosso sistema solar, né? E também pelo nosso Sol, a nossa estrela maior, certo? E o Sol, ele vai estar transformando toneladas e toneladas de hidrogênio em hélio, e quando ele vai transformar isso, ele vai liberar muita energia, como eu falei antes, e a energia vai ser transformada em luz e calor, ok? Bons estudos agora, galerinha. Beijão, hein?